Bom, vamos lá para a parte 5 da aula agora. Dimensão vertical aumentada. Se você calculou errado a DVR do paciente, né, e você vai propor uma dimensão vertical de oclusão muito grande para ele, o espaço funcional livre vai ficar muito pequeno, ele não vai ter espaço de fonética, ele não vai conseguir falar, o que vai acontecer? O espaço funcional vai estar diminuído, você vai ter contatos prematuros, você vai ter toque de dente na hora da fala, porque imagina, você tem um dente muito grande, quando o paciente fala, vai se bater, vai ficar assim, ó. Você sente, ele vai falar e vai começar a bater o dente superior e inferior. Aí ele não consegue falar. Principalmente os sons de S, som sibilante, é o som que a mandíbula quase bate na maxila. 60, Mississippi. Então, se estiver muito grande, vai bater. 60, Mississippi. Então, ele não consegue falar. Então, você errar o cálculo ADVR, errar o cálculo ADVO, ele não vai conseguir falar os sons corretamente. E os sons de S são sons de teste para verificar se não invadiu esse espaço livre de fonética, se não está muito diminuído o espaço funcional livre, tá? Então, o som sibilante, som de S, serve para verificar se a DVO não está muito aumentada. Se você, mesmo assim finalizar a prótese, vai causar trauma no tecido de suporte, problema na fala e desgaste precoce desse dente, porque o sistema vai tentar se ajustar. Então, a gente vai gastar esse dente da prótese mais rápido, tá? Som sibilante, como a gente já falou, a gente vai verificar se invadiu o espaço funcional livre ou não. Sons de S, 60, Mississippi. Pede para contar de 60 até 70, fica 61, 62, 63, para ver se não está certo, tá? Para ver se está certo no caso, né? E depois os sons de F, faca, feliz, sons de F, ele serve para ver o comprimento do incisivo inferior, do incisivo superior, tá? O incisivo superior. Quando você fala festa, feliz, o incisivo superior bate na linha úmido seca do lábio inferior. E se ele estiver muito grande, não vai conseguir falar. Às vezes você acerta a dimensão vertical, mas o rodete superior está muito grande e o inferior está muito pequenininho. Então o incisivo vai ficar muito comprido. Aí quando você fala, fica assim, ó, festa, feliz. Né? Eu não consigo falar o F de faca. Você não consegue falar o som de F, ele sai soprado, tá bom? Então tem esses dois fonemas, os sons sibilantes, som de S, para verificar se a dimensão vertical não está aumentada demais, para ver se não invadiu o espaço funcional livre. E o som de F, faca feliz, para verificar o comprimento do incisivo central superior, dos incisivos superiores, tá? A dimensão aumentada, a gente vai acelerar o processo de reabsorção óssea, vai estar fazendo mais pressão nos rebordos, tá? A gente vai ter alteração fisiológica, o paciente não vai conseguir mastigar direito, não vai conseguir deglutir direito, tá? Além de alteração estética, né? A face não fica legal, né? A gente vai ter uma face distorcida, o paciente não consegue selar naturalmente o lábio, forçando para selar o lábio, não vai conseguir falar direito, então a gente deixa o paciente com alteração severa. Numa dimensão vertical diminuída, gente, uma diminuída é mais complicado, tá? A diminuída não tem testes para você ver se está diminuída. Até 10 milímetros a dimensão diminuída, o sistema se acomoda. Então é muito comum ver pacientes com muita prótese que a dimensão está diminuída e a vida está seguindo. Ele fala, ele come, ele conversa, mesmo com a dimensão vertical diminuída, tá? Então o espaço funcional livre grande e a musculatura facial sem suporte, perdendo até 10 milímetros, o paciente se adapta. Aí quando é uma perda muito exagerada, a gente nota, né? Por exemplo, pessoas que não tem nenhum dente na boca e não usam prótese total, a gente nota muito claramente a dimensão vertical diminuída. Mas se o paciente às vezes tem só um pouco diminuído, a gente não nota. E não tem teste fonético para isso, tá? Para dimensão vertical diminuída não tem teste fonético. Então você tem que calcular a DVR, propor uma nova DVO, fazer os testes fonéticos para ver se não invadiu o espaço funcional livre e depois avaliar a parte estética, ver se ele está harmônico, para ver se está legal ou não. A dimensão diminuída vai ter alteração estética, como a gente já falou. Os sulcos vão ficar mais proeminentes, vai aparecer mais, o sulco fica mais fácil, mais denotado, né? Tem uma fusão labial e principalmente aqui, ó, sorriso invertido, quelite angular.
né? Aquela infecção recorrente por cândida. Oportunista também, né? Quando tem imunidade baixa. Tá certo? Daí, a gente tem o rodete agora, os dois rodetes delimitados, certo? Rodete superior deixou de 1 a 2 milímetros em repouso, paralelo à linha bipupilar, paralelo ao plano de Camper. Aí você foi lá e delimitou a DVR do paciente, fez o MMM, delimitou a DVR, né? Conferiu, engole saliva, conferiu, o terço ficou mais ou menos proporcional, tudo certo, então a DVR deu certo, diminuiu 3 milímetros, calculou a nova DVO, então você tem o rodete superior e o rodete inferior com a altura correta. Você vai fazer a marcação, as 3 marcações, para poder selecionar dente artificial nesse paciente, tá? Isso em prótese total, né? Obviamente, se for em PPR e o paciente tiver dente anterior ainda, a gente consegue se basear pelos dentes dele. Mas se for uma PPR classe 4, por exemplo, que o paciente não tem os 4 incisivos, você faz essa marcação. Se não tiver os 6 anteriores, você faz essa marcação também. O que são essas marcações? Primeiro, você vai marcar a linha de sorriso alto do paciente. O paciente sorri e você marca com uma alecrona no rodete de cera onde que é a linha de sorriso alto. Porque a gente vai selecionar um dente que apareça o tamanho do sorriso dele para não aparecer aquela faixa gengival. Você marca a linha média facial desse paciente, linha média facial, e você marca linhas distais de canino também, tá bom? Distal de canino você marca como? Algumas técnicas. Você pode seguir aqui mais ou menos a linha pupilar, mas ela não é paralela ao solo, é um pouquinho convergente para a linha média, dá mais ou menos no pilar canino, tá? A linha pupilar dá mais ou menos no pilar canino. Ou você pode, com o paciente em repouso, marcar o cantinho da comissura labial. O cantinho da comissura labial, ele mais ou menos coincide com a distal do canino. Então você marca aqui. Aí você faz como? Você marca de um lado, depois você pega uma régua plástica e você mede da distal do canino até a linha média, para daí transferir para o outro lado, para ficar certinho, tá? Se você marcar de um lado, depois marcar do outro, a chance de ficar diferente é grande, tá bom? Então você vai lá no paciente e você vai marcar a linha alta do sorriso com o sorriso forçado. Pede para sorrir. Sorri bem! E marca a linha mais alta possível, tá bom? Depois marca a linha média e marca as distais dos caninos. Então, você foi ali e marcou a linha média. Aí marca a distal do canino. Depois marca sorriso alto. Ou marca primeiro sorriso alto, depois... Não importa, o importante é marcar a linha média, depois a distal do canino para poder medir e transferir para o outro lado, tá? Não marca os dois lados, tá? Como eu falei, tá bom? Aí vou marcar a linha alta de sorriso ali para ficar correto. Marcar a linha alta de sorriso para selecionar bem o tamanho dos dentes. Daí você vai depois proceder com o registro em relação cêntrica, né? A gente já viu lá quais situações vai ser relação cêntrica, quais situações pode ser MH, tá no começo da aula, depois vocês revisem de novo lá a parte 1 da aula, tá bom? A gente vai pedir para o paciente, quando for em relação cêntrica, o paciente ajudar, inclusive. Ele leva a ponta da língua no palato mole, lá atrás, né? Lá no céu da boca, lá atrás, lá no fundo. Levando a ponta da língua lá no palato mole, quando a gente morde, a mandíbula naturalmente vai para a relação cêntrica. A gente consegue guiar mais facilmente para a relação cêntrica. Relação cêntrica é uma posição fisiológica, harmônica, músculo-esqueletal, estável, né? Harmônica para o paciente, não vai causar dor, não vai causar desconforto nele, e reproduzível. A gente pode tirar o registro em relação cêntrica hoje, daqui 5 anos registrar de novo, daqui 10 anos registro em relação cêntrica de novo, tá? Então, tem casos que é indicado em relação cêntrica, alguns poucos casos pode ser feito MH, vai depender do nosso caso, tá bom? E daí a gente faz aqui umas cavilhas no rodete, que é para registrar esse rodete, gente, ó. A gente vai fazer um buraquinho, uma cavilha no rodete superior e uma no rodete inferior. Tem uma imagem aqui, ó. Fica mais fácil, olha ali, ó, aquela cavilha, aquilo ali é cavilha. Faz no rodete superior cavilhas e faz também no rodete inferior, tá? Eu gosto de fazer duas de um lado no inferior para não trocar os registros, tá bom? Daí a gente vai fazer esse registro. Eu gosto muito de fazer com silicone pesado, tá? Um silicone pesado para registrar a relação cêntrica desse paciente. O que acontece? A gente ajustou os rodetes, né? Eles estão na dimensão proposta. A gente foi lá, calculou DVR, calculou DVO, o rodete superior está todo delimitado e o paciente ocluiu. Os rodetes estão ali. Só que quando tira da boca, os rodetes são lisos, né? Então, como é que a gente vai montar? Assim ou assim? O rodete ele é liso.
Então a gente faz essas cavilhas e coloca esse registro de silicone, ou de pasta zinquenólica, pode ser pasta zinquenólica também, a gente faz esse registro para ter um encaixe, para montar o rodete inferior, na verdade. Porque o rodete superior, a gente monta pela mesa de camper em Prost Total, ou a gente monta com arco facial em PPR, o rodete superior, mas o rodete inferior precisa desse registro para ser montado, para montar na posição correta, tá bom? Só com silicone pesado, só tome cuidado para não aumentar a dimensão vertical na hora de registrar. Se o paciente não ocluir corretamente e os rodetes não se tocarem, se ficar no meio esse registro, você vai estar aumentando a sua dimensão vertical. Aí você vai estar invadindo o seu espaço funcional livre. Então só tome esse cuidado. Com o silicone eu prefiro, é menos meleca, a pasta zinquenólica faz bastante meleca, ela é bem grudenta, mas ele é mais denso, então tem que ter cuidado de estar na dimensão correta. Depois de fazer o registro com o silicone laboratorial, você pega o compasso de Willis, lá na DVO que você propôs e confira se está correto. Eu quero 67 milímetros de DVO. Pega o compasso Willis em 67 com os rodetes, com os registros e vê se está 67 mesmo, tá bom? Aqui já falando do rodete, né? Ali está manipulando a relação cêntrica. Antes, primeiro treina, né? Sem nada, ajuda, ensina o paciente a fazer a língua lá atrás e tal. Para depois você colocar ali ou silicone pesado ou pasta zinquenólica, esse caso. Se for pasta zinquenólica, você tem que passar vaselina no rodete superior, tá? A zinquenólica gruda até ela gruda em tudo. Pasta zinquenólica gruda mais do que ex-apaixonado. Então, no superior você passa vaselina. Por que no superior? Porque o superior depois vai ter que ir para a mesa de camper, né? Então você não pode ter pasta zinquenólica nele para interferir no assentamento na mesa de camper. Então passa a vaselina no superior e no inferior a zinquenólica. Ou utiliza lá um silicone de condensação laboratorial, que daí ele não gruda na cera, fica mais fácil de utilizar, tá bom? Certo, tá? Tem mais uma imagem com a pasta zinquenólica. Ali fazendo a cavilha na foto A, aí na foto B da direita, com a pasta zinquenólica registrando a relação espacial da mandíbula em relação à maxila.